Olá, eu sou Celso Shigami e esse é o Boletim de Notícias do Diário de Pernambuco. A cada 2 horas, traremos informações sobre as eleições de 2014. Nesse segundo turno, disputam a presidência da República Dilma Rousseff, do PT, que tenta a reeleição, e Aécio Neves, do PSDB, que tenta ocupar o cargo pela primeira vez. Vamos conhecer um pouco melhor a história desses candidatos. A mineira Dilma Vana Rousseff tem 67 anos. É economista e tenta a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Antes de ser eleita presidente em 2010, com 56% dos votos, ela foi chefe do Ministério de Minas e Energia e depois ministra da Casa Civil. E tenta agora o segundo mandato de sua carreira política. Temos agora uma oportunidade rara. Defender os grandes resultados que nós construímos num ciclo extraordinário. A trajetória de Rousseff começou ainda na juventude, quando se interessou pelos ideais socialistas e iniciou a militância de esquerda, ainda durante o regime militar. Chegou a ser presa pela ditadura, só ingressando na política em 1985, quando reconstruiu a vida no Rio Grande do Sul, como secretária da Fazenda de Porto Alegre. Participou ainda da fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Eu resisti à ditadura. Participei também do processo de redemocratização, que, como o processo de fechamento, também foi lento. Só que aí a gente tinha uma esperança que a gente via na sociedade a luz abrindo. Escolhida pelo ex-presidente Lula, Dilma representa um projeto de governo prestes a completar 12 anos no poder, com a proposta de chegar a 16. Conhecida por um temperamento duro e sério, a primeira mulher presidente do país visitou Pernambuco diversas vezes, especialmente por conta de investimentos do governo federal, a exemplo do Porto de Suape e da transposição do Rio São Francisco. Para você querer fazer isso, para você achar que tem de mudar o seu país, você tem de ter uma relação afetiva com o seu povo também. Aécio Neves da Cunha nasceu em Belo Horizonte, tem 54 anos, é economista e começou sua vida pública em 1983 como secretário particular de seu avô, o então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Participou ativamente do movimento Diretas Já e da campanha que possibilitou a vitória de Tancredo no colégio eleitoral, dando fim ao regime militar no Brasil. Em 1986, dirigiu a Comissão do Ano Internacional da Juventude. Eu me preparei muito por 30 anos de uma vida pública honrada. Reuni os mais preparados brasileiros para enfrentar os enormes desafios que nos esperam. Mas para fazer, com trabalho e seriedade, o país que eu já via nos olhos generosos do meu avô Tancredo. Para isso, eu te ofereço ideias já testadas, ideias aprovadas e novas propostas que podem, de fato, melhorar a sua vida, a vida da sua família. Aécio foi deputado federal pelo estado de Minas Gerais por 4 mandatos consecutivos, de 1987 a 2002. Entre 2001 e 2002, foi presidente da Câmara dos Deputados. Durante 3 dias em 2001, na ausência de Fernando Henrique Cardoso, então chefe de Estado brasileiro, e do seu vice, que estavam em visitas oficiais ao estrangeiro, Aécio, que na época comandava a Câmara dos Deputados, assumiu a presidência da República. Porque o que me move na política é um enorme amor ao Brasil, é uma vontade sem limite de ver as coisas melhorarem, de ver o Brasil dar certo. Em 2002, foi eleito governador de Minas Gerais, cargo que ocupou por 2 mandatos consecutivos. É senador da República por Minas Gerais e presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Aécio Neves é candidato à presidência da República pela primeira vez pela coligação Muda Brasil. Que cada um possa ser, a partir de hoje, Paulo, a minha voz, a minha coragem, o meu destemor para mudarmos de verdade o Brasil. Não votou no primeiro turno? Quer saber se pode votar? Que documentos levar? Essas e outras dúvidas serão respondidas agora.
Se você foi um dos eleitores que não votou no primeiro turno e também não justificou, fique atento à orientação. Afinal, esta é a principal dúvida. Todos os eleitores que não puderam comparecer por qualquer motivo no primeiro turno podem e devem comparecer ao segundo turno para não deixar de participar do processo. Não há nenhum impedimento, o eleitor vota normalmente. Mesmo aqueles que não justificaram, esses eleitores que não puderam justificar a ausência no primeiro turno, têm um prazo de 2 meses depois das eleições para poder justificar o motivo pelo qual não puderam comparecer na votação, mas no segundo turno vota normalmente. Quem fez o cadastro para votar em trânsito no primeiro turno e não fez para o segundo turno deve justificar. O voto em trânsito é válido apenas para o eleitor que fez o cadastramento no período certo. Outra dúvida bem comum é sobre quem trabalha nas eleições. Será que você, mesário, que foi convocado para o primeiro turno, também tem que trabalhar no segundo? Todos os mesários são convocados para trabalhar automaticamente no primeiro e no segundo turno. Quem trabalhou no primeiro turno deve comparecer obrigatoriamente e realizar seu trabalho de mesário no segundo turno. Se mesmo assim você ainda tem dúvidas, pode ligar para o Disque Eleitor até o domingo, no dia das eleições, sempre das 8 da manhã até as 5 da tarde. O número você anota aí, 3194-9400. Para os eleitores que tiveram problemas no primeiro turno, devem procurar o cartório eleitoral onde está vinculado. Denúncias e até reclamações podem ser registradas também no cartório ou na delegacia de polícia mais próxima. O horário de verão, que começou no último domingo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, vai atrasar um pouco a apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial. Aqui no Nordeste e no Norte, a votação ocorre normalmente. As sessões eleitorais foram abertas às 8 horas da manhã e serão fechadas às 5 da tarde. A divulgação da apuração só vai ser feita pelo Tribunal Superior Eleitoral depois que a votação for encerrada em todo o país. O que significa que os resultados só serão divulgados a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, ou seja, 7 da noite aqui no Recife. E vamos aproveitar e ver como é que foi esse início de votação na capital pernambucana. Eu sempre venci para ganhar o resto do dia. Nas sessões que eu sempre votei, eu sempre fui o abrir. Hoje foi bastante tranquila, como a dia 26, porque é um candidato e mais rápido, muito mais rápido. Seja na verificação do documento, seja na votação. Além de votar para presidente, eleitores de 3 estados e o Distrito Federal vão escolher também o governador. E a gente fica por aqui, mas ao meio-dia estaremos de volta com novas informações sobre as eleições de 2014. Por enquanto, você acompanha nossa cobertura no site do Diário de Pernambuco e no portal pernambuco.com.